Boa noite. Estamos iniciando mais um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, a encargo da Sociedade Espírita Esperança de Gramado. Meu nome é Paulo Fontoura e nós vamos fazer um estudo, reflexão do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. Pelo menos faremos o início, não sei se conseguiremos concluir ainda hoje. Muito bem. Rogamos a Deus, aos nossos orientadores, aos orientadores de cada um de nós que de alguma forma está ligado agora ou mais tarde, nessa sintonia de vida, de amor, de progresso, e que, rogando aos nossos benfeitores, rogando a Deus, o apoio, a força, a proteção necessárias para que os nossos esforços, as nossas reflexões possam nos ajudar a amadurecer e a avançar um pouco mais nessa jornada infinita que é a vida humana. Nós viemos de várias semanas de estudos sobre o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é Bem-aventurados os aflitos, um capítulo muito denso, muito complexo, o maior capítulo do nosso Evangelho. E hoje, felizmente, então, passado, né, toda essa agonia, toda essa agrura do capítulo 5, né, todo esse sofrimento, a gente entra então no capítulo Cristo Consolador. Então, após toda essa noite de dor, de escuridão, de sofrimento, raia uma nova ideia, a ideia de um Cristo que não só consola, mas como liberta. E esse capítulo é talvez um dos mais curtos do nosso Evangelho, paradoxalmente, né? Terminamos o capítulo 5, mas ele não é menos importante e a sua mensagem não é menos complexa e profunda do que a mensagem do capítulo anterior. Talvez seja até mais, porque nós temos a parte do sofrimento, como bem estudamos, como uma consequência natural da nossa liberdade e dos nossos equívocos. Por uma lei justa, por uma lei que nos dá liberdade, mas também nos dá responsabilidade pelos nossos atos. O sofrimento, a dor, as situações de dificuldades, elas são um sinal de alerta, são uma crise salutar em meio a uma doença que nos impede de continuar errando e nos conduz ao ajustamento, à recuperação do equilíbrio. Então, Jesus, quando se apresenta como o Consolador, né, ele não só trata como terapeuta divino que é, ele trata daquelas pessoas que já sucumbiram, que já estão sofrendo, que já erraram e que sofrem as consequências dolorosas de seus atos anteriores, como aqueles que já passaram por isso ou que não estão passando, que estão tendo a oportunidade de se libertar futuramente de situações de dor e sofrimento por compreenderem o funcionamento das leis. Então, o Cristo Consolador é um capítulo importantíssimo e ele traz duas mensagens paralelas. Uma, onde Allan Kardec apresenta o Cristo Consolador como esse Cristo que veio no seu tempo, humanizou-se e foi um ser humano tão extraordinário que se tornou divino pelo seu exemplo, pelas suas ações, pela sua obra, pela sua postura permanente, sempre ao lado da verdade, do equilíbrio, da harmonia, da paz. Um homem que não usou de excentricidades e nem tampouco dos poderes extraordinários que ele possui para chamar a atenção, para fazer com que sua mensagem fosse, vamos dizer assim, confundida.
tampouco pôde falar tudo à sua época, em razão da estreita compreensão, né, cultural daquele momento. E mesmo nós, 2000 anos depois da sua passagem, ainda temos graves dificuldades de compreensão. Mas ele, então, entra o segundo aspecto desse capítulo, que é que ele promete o Consolador prometido. Então, vejam só. Então, o aspecto do Cristo, ele mesmo Consolador, mas também o Cristo que promete para os seus discípulos que ele enviaria um outro Consolador. Na verdade, o Espírito Santo, né, como é que está aqui? Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito. Então, essa promessa de Jesus que se encontra em João capítulo 14, versículos 15, 16, 17 e 26, essa, né, essa promessa do Cristo de enviar um Consolador é respondida através do Espiritismo no tempo apropriado, no tempo do amadurecimento da nossa cultura. Então vem o Espiritismo, através das vozes dos próprios Espíritos, trazer novos ensinamentos ou esclarecimentos que nos permitissem compreender melhor aquilo que Jesus tinha falado e também de relembrar coisas que ele havia falado e que ficaram esquecidas. Então vejam que é um capítulo de alta significação, é um capítulo que ele é curto porque ele tem uma só saída, tem só uma porta, só um caminho que nos leva à vida, que nos leva ao progresso, que nos leva à felicidade, que é o nosso anseio maior enquanto indivíduos. Né? Todos nós procuramos o bem-estar, a felicidade, a paz. E só existe um caminho para isso. Então Jesus, como ele mesmo se denominou, o caminho, a verdade e a vida, ele traz esses elementos que podem nos levar a um progresso permanente, a um ajustamento às leis que regem a vida, capazes de transformar a nossa vida, de trazer um fardo leve, um jugo suave, de trazer a leveza, o bem-estar daqueles que entendem a lei e cumprem a lei. Como por todo esse processo multimilenar, a sociedade, a ciência, a cultura, a religião foram construindo toda essa estrutura, todo esse castelo de conhecimento que nós temos acesso hoje em dia. E principalmente as questões ligadas à espiritualidade ficaram sempre num limbo muito nebuloso, onde a pouca compreensão e o pouco esclarecimento que existia a respeito dessas relações da vida além túmulo, com todas as características que o Espiritismo justamente nos faz compreender na sua complexidade, nos dão elementos muito importantes para que todos nós possamos compreender finalmente o Cristo, pelo menos no nosso nível, né, de entendimento, e traçarmos caminho seguro para a nossa felicidade futura, desde que nós possamos acreditar, aceitar a hipótese da existência de um propósito na vida, que existe uma força criadora que possui todas as qualidades em grau máximo e que pelo poder da sua vontade ele cria a vida e cria os seres, e tudo que existe é criado por essa força, que ela mesma não foi criada, porque
porque ela não poderia ter sido criada por nenhuma outra força. Então, esses graves aspectos da filosofia humana, do existencialismo humano, o Espiritismo vem trazer luzes importantíssimas, luzes que estão ao alcance de todos. Tudo, a base da doutrina espírita está contida em 5 livros, que são super acessíveis, tanto no preço como na possibilidade de encontrarmos esses livros nas livrarias ou na internet. E existe nesses livros um verdadeiro tratado que foi transmitido pela espiritualidade no tempo previsto por Jesus como o Consolador prometido, que seria aquele que viria, o Espírito da Verdade, ou o Santo Espírito, que viria restituir os ensinamentos esquecidos e ensinar novas coisas. Então, no próprio corpo da doutrina, nós vamos encontrar nesse capítulo 4 comunicações assinadas pelo Espírito da Verdade, que é o prometido por Cristo. E por uma forma muito clara de abordagem racional, tudo que está escrito dentro da doutrina espírita é plenamente coerente, é plenamente verificável através dos fenômenos que envolvem a nossa vida permanentemente. E, ainda de forma mais importante, elas são todas ajustadas profundamente com o ideal de amor e caridade que Jesus veio ensinar. Então, se a pessoa não acredita que existe um propósito maior na vida, que se a pessoa é completamente materialista, se ela acredita que morreu, acabou, ficou tudo, voltou para o nada, tudo bem, ela tem o direito de pensar assim, não temos nada o que dizer, né? Essa pessoa, ela tem a sua maneira de pensar. Agora, para aqueles que entendem que a vida por si só é muito grandiosa para simplesmente não ter sentido, não ter propósito, não ter uma causa, então nós vamos perseguir racionalmente, filosoficamente, esses caminhos que podem nos explicar. E a doutrina espírita é nada mais, nada menos do que uma explicação muito clara, e no nosso entendimento, é a melhor explicação que existe no momento. E segundo o próprio Allan Kardec, quando a ciência apresentar uma explicação melhor, que era para nós ficarmos com a ciência e não com o espiritismo. Então é muito interessante essa questão filosófica a respeito do assunto, porque aparentemente Allan Kardec estava dizendo assim, olha, tudo que eu estou falando é verdade e a ciência irá comprovar no futuro. Que, em outras palavras, a gente subentende, né? Que nós não vamos precisar negar o espiritismo para acreditar na ciência, que elas se encadeariam uma na outra. E isso, num determinado nível, é verdadeiro, mas num nível um pouco mais profundo, mais relacionado à filosofia da própria ciência, que determina que a melhor explicação para um fenômeno é uma verdade científica, que é, vamos dizer, momentânea, até que a compreensão humana, a possibilidade de descobrir ou de deduzir, consiga produzir uma hipótese melhor, mais ajustada com a realidade. Então, nós tendo a verdade científica como essa melhor explicação, Allan Kardec coloca uma forma de desenvolvimento da doutrina espírita no sentido de que as verdades que foram reveladas pelo Espiritismo, elas são, na verdade, um corte no conhecimento ao nível da nossa compreensão. Mas que à medida em que a nossa cultura humana e a própria ciência, a espiritualidade, a filosofia fossem avançando, uma visão mais precisa e mais complexa e mais ajustada com a realidade
viria à luz, de maneira que não seria necessário nós ficarmos presos a conhecimentos, vamos dizer, ultrapassados, que não são, vamos dizer assim, errados. Eles simplesmente darão lugar para compreensões mais avançadas, como, por exemplo, todo mundo conhece o telégrafo. O telégrafo era transmitido por fios, inicialmente, por fios, e de acordo com os sinais elétricos, a pessoa passava uma mensagem à distância. Esse é o nosso telégrafo. Ele era baseado em princípios verdadeiros e foi muito útil, deu um grande salto nas comunicações da humanidade. No entanto, hoje, nós usamos aqui mesmo, né? Estamos aqui ligados ao vivo, pela televisão, por um vídeo, falamos instantaneamente com qualquer lugar do mundo. É, isso é uma tecnologia muito superior ao telégrafo, que não invalida a verdade do telégrafo, simplesmente vem ampliá-la. Então, o Espiritismo, na voz dos próprios espíritos que inspiraram a Kardec nessa obra, eles nos dizem isso, que a ciência e o conhecimento humano, pouco a pouco, iriam não só demonstrar essas leis que estão assim, enunciadas na doutrina espírita, mas como iria ultrapassar. E nós podemos dizer de imediato algo que está acontecendo já há muito tempo, desde 1958, quando começaram os primeiros fenômenos de transcomunicação instrumental, onde o Jürgensen, na Suécia, captou vozes humanas quando tentava gravar pássaros, e dali por diante iniciou-se essa linha de investigação que está bastante adiantada, que é a transcomunicação instrumental, e que nos permite afirmar que num prazo não muito longo de tempo, isso vai depender muito do desenvolvimento moral da humanidade terrestre e não da capacidade tecnológica, muito em breve todos nós seremos capazes de sintonizar os nossos aparelhos materiais em gerações provindas diretamente de outras dimensões, ou, falando mais objetivamente, do plano espiritual. Então, a transcomunicação instrumental já existe. Se faz através de rádio, de computador, de televisão. E, em breve, nós teremos essa questão. Hoje a gente pega a nossa televisão, põe em qualquer antena e pega 500 canais, né, de rádio e televisão. Nós, em breve, poderemos pegar também canais de outros lugares, de outras dimensões, através da transcomunicação instrumental. Então, vejam, é a ciência, o conhecimento humano, alargando aquele conhecimento que nós já trouxemos. Mas isso é um parênteses que já vai muito longe. Vamos voltar então ao nosso capítulo Cristo Consolador. Nós iniciaremos hoje mais focados no aspecto filosófico da afirmação do Cristo Consolador, que é o início do nosso capítulo. E ele está baseado em Mateus capítulo 11, versículo 28, 29 e 30, onde Jesus diz... Aliás, eu vou pegar a tradução do Haroldo e vou ler alguns versículos que existem antes dessa passagem. Então, Mateus capítulo 11, versículos 27 e 28. Eu vou acrescentar o versículo 27. Diz assim: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Jesus falando, todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Então, o Pai dele, que é Deus, né, essa força que chamamos Deus, entregou todas as coisas para o seu Filho, que só ele conhece, que é Jesus. Então, ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, o que Jesus está dizendo? Deus passou todas as coisas para ele, como seu Filho, e ele, como seu Filho, que conhece o seu Pai, conhece a origem,
é capaz de também revelar essas coisas para quem ele quiser. Aí então ele afirma, ele fez essa introdução e diz assim: Vinde a mim todos os cansados e sobrecarregados, que eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. E encontrareis descanso para vossas almas, pois meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, essa máxima, ela é uma das expressões aonde Jesus se coloca perfeitamente como caminho, como a verdade, como a vida, como Salvador, como aquele que veio nos mostrar o caminho. E ele diz que ele recebeu esse ensinamento do seu Pai e revela para quem ele quiser. E ele diz assim: Vem até mim aqueles que estão sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele promete o alívio para quem está sobrecarregado. Mas ele coloca uma condição. Não é simplesmente ir a ele que ele vos aliviará. Ele diz assim: Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, Jesus coloca como condição a sua assistência e esse consolo na observação do que ele ensina, porque essa é a base de Jesus. Veja bem, quando questionado a respeito do maior mandamento, Jesus fala assim: amar a Deus com toda a força, com todo o coração, com toda a mente, com tudo. Amar a Deus acima de tudo e amar ao próximo como a si mesmo. Toda a lei e todos os profetas estão resumidos nesses dois mandamentos. Veja, é uma frase para ser colocada na pedra. É o resumo de toda a lei. Então, o fardo suave, o jugo leve, é uma consequência para quem consegue sintonizar com esses mandamentos, consegue fazer o que Jesus falou. E ele diz assim: aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. Veja, Jesus coloca a humildade num conceito que a gente não está muito acostumado, que vem a ser o amar a Deus acima de tudo. Segundo o nosso Evangelho, isso está relacionado diretamente à humildade. Então, ser brando e humilde de coração, de certa maneira, é essa condição que Jesus ensina, aonde nós nos colocamos em posição hierárquica diante do Criador. Jesus não fala em nome dele. Jesus fala em nome do Criador, ou do poder criador. A gente não tem nem, é difícil, a gente chama de Deus, né? Mas é que é uma palavrinha que fica muito perdida, né? Deus, Deus, Deus. Eu fico pensando num velhinho de barba. Mas essa força extraordinária que criou tudo que existe, que contém os universos infinitos. Uma força que a gente não tenha nem ideia da sua natureza, porque ela existe desde sempre, ela não foi criada, enquanto nós fomos criados. Então, Jesus é um espírito que se tornou humano
para trazer todo o conhecimento possível. Ele até tem uma parte que ele fala, onde é que está? Que ele reúne em feixes todo o conhecimento e traz para o ser humano. Ele é um marco na humanidade e se fez divino pela sua postura, pelo exemplo da sua vida. Tem algumas pessoas que ficam discutindo, né? A humanidade, Jesus era humano. Lógico que Jesus era humano. Jesus reencarnou. Agora, trata-se de um espírito de altíssimo quilate, de altíssimo gabarito. Ele é, segundo nos consta, o diretor do planeta Terra. Diretor, presidente, governador, como vocês queiram colocar. Mas ele é o responsável. Há 4,8 bilhões de anos atrás, quando estavam se formando a Terra e os planetas do Sistema Solar, Jesus já era o coordenador espiritual da Terra. Então, esse espírito que reencarnou entre nós, segundo reza a tradição, demorou mais de 1000 anos do nosso tempo material, rebaixando a sua vibração para poder, vamos dizer assim, caber num corpo humano. Esse espírito, pelo seu exemplo, pelo que deixou de conhecimento, que ele não escreveu uma palavra, só as pessoas tocadas pelo seu magnetismo, pela sua excepcionalidade, produziram o que produziram, que é o Novo Testamento, e tantos outros testamentos que são apócrifos ou que não chegaram até nós. No entanto, o que chegou é de uma clareza, de uma objetividade, de uma coerência extraordinária para aquelas pessoas que querem acreditar que a vida possui um sentido. Agora, quando a gente começa a colocar a religião acima da espiritualidade, quando a religião se torna uma força social, uma força com interesses, ou acaba se tornando um ente principalmente dirigido por humanos, bom, nós vamos encontrar muitas é, incongruências, muitos disparates em todas as religiões, inclusive dentro do espiritismo. Tem muitas pessoas que se dizem espíritas, né? Então, é, nós temos que extrair da vida de Cristo, do ensinamento que Cristo deixou, essas questões religiosas, né? E essa cultura que se formou através de seres humanos, usando o conhecimento que foi deixado pelo Cristo, de uma forma compatível com o período que viveram. No entanto, ao raiar o terceiro milênio, né, pós-Cristo, né, nós temos a obrigação de fazermos uma avaliação mais madura da vida, dos, das hipóteses filosóficas que possam, de alguma maneira, nos explicar e justificar a nossa existência. Tema permanente de especulação filosófica. Então, nós temos essa obra que por si fala e que nos traz, então, pontos lapidares como esse, que depois, vejam, quem está acompanhando, né, de todo o estudo difícil e doloroso do Bem-aventurados os aflitos, todas as considerações sobre lei de causa e efeito, responsabilidade, reencarnação, penas eternas versus a possibilidade do ser humano se redimir dos seus erros através do trabalho e às vezes da consequência, né, de vivenciar a consequência dos seus atos para entender o que ele está fazendo. Então,
esses conceitos todos nos levam a uma clareza que não existe em outro lugar. Então Jesus, ele não fala para nós como a pessoa que promete a felicidade na terra. Jesus não está dizendo que se nós fizermos isso e isso, nós vamos ter uma vida material abençoada. Jesus se refere sempre à vida maior, à vida do indivíduo diante da sua consciência. Em última análise, existe Deus e as suas criaturas. Cada uma das suas criaturas é um ponto de vida individual, consciente, evoluindo rumo à perfeição. Somos nós, cada um de nós. Cada pedra, cada pedaço de coisa criada é um átomo de Deus em progresso. E nós temos essa coisa extraordinária e maravilhosa que é a consciência individual. E nós percebermos, temos uma consciência que é capaz de fazer um julgamento, de nos colocar como uma pessoa à parte na nossa consideração. Os animais, eles pensam somente no eu, é o instinto puro de sobrevivência, é uma parte do desenvolvimento da vida. Mas a partir desses primórdios de vida, chega um momento em que essa forma de vida começa a ter uma contemplação filosófica através da capacidade de refletir sobre seus atos, de ver-se como uma parte da criação e não como centro da criação. Isso é um problema muito grande de nós vencermos a animalidade que ainda existe em nós, com todas as suas consequências mais ou menos sutis. E essa é uma consequência muito difícil de ultrapassarmos, que é aceitarmos um Criador, um Deus. Isso é a humildade. É essa capacidade de nós, cada um de nós, nos colocarmos enquanto criaturas diante de Deus. E não como seres que possuem uma visão a partir de si mesmo e tudo deriva de si. E é muito comum na personalidade que não aceita Deus ter esse tipo de posicionamento emocional. É um egoísmo arraigado, onde essa força se coloca acima de Deus, acima de tudo. Então, esse progresso, esse amadurecimento da razão, da intelectualidade, da emoção, da filosofia humana, nos levam a nos colocar como observadores da vida e do universo e percebermos que existem coisas muito mais amplas do que a minha individualidade, que é a individualidade do meu planetinho no cantinho da Via Láctea, cercado por bilhões, por trilhões, por um infinito de distâncias e planetas e sóis e seres que habitam o universo infinito. Ora, tudo isso para nós chegarmos ao ponto de aceitarmos o Cristo. Mas não adianta só aceitar, porque a nossa visão, vamos dizer assim, simplista, a gente acaba aceitando o Cristo como um comércio. Eu vou ser bonzinho para ganhar prêmio. E a gente se desinteressa um pouco, não compreende muito qual é o verdadeiro sentido do progresso, que é o progresso pessoal, é o enriquecimento pessoal interior, capaz de ampliar a nossa consciência e a nossa ação no mundo. Então, Jesus, voltando, para nós não perdermos muito o foco, quando fala amar a Deus acima de tudo, ele fala em humildade, nesse reconhecimento da criatura diante do Criador. Saber que existem diretrizes que não competem a nós determinar e nem questionar, e simplesmente tentar compreender e nos ajustar a elas. Porque quando o peixe está no rio,
ele vai procurar um caminho que ele possa se locomover, que ele possa estabelecer a sua vida. Então, nós não podemos nós decidirmos o que é certo e o que é errado. Nós temos que observar a vida, nós temos que ver o que a lógica nos diz, o que a cultura nos diz, e escolhermos aquilo que a nossa consciência seja capaz de aceitar. E aí, mesmo errados, nós pelo menos estamos em acordo com a nossa consciência. Então Jesus falou: amar a Deus acima de todas as coisas, a nossa relação com Deus, a nossa humildade diante dessa força criadora. E amar o próximo como a si mesmo, que é algo que a gente vem batendo há muito tempo, né? Que a gente é a igualdade, a percepção que todos nós somos criaturas. Existe um Criador e existem as criaturas. Nós podemos ser criaturas mais antigas, mais modernas ou menos, mas todos nós temos os mesmos direitos e as mesmas obrigações, os mesmos privilégios. Ninguém tem privilégio. Todos nós temos o mesmo início, uma base igual, um início de simplicidade e ignorância, leis, o ambiente para que nós possamos então viver, acumular conhecimento e nos desenvolver. Desde o átomo até o arcanjo. Existe um infinito que separam esses pontos. Então, amar a Deus é a relação com Deus, a humildade. Amar o próximo é o reconhecimento dos direitos de cada forma de vida possuem diante da vida, diante do Criador. Não somos nós que devemos dar valor e o que pode e o que não pode. Imaginemos o Criador que criou toda a vida, tudo que existe. Ele, se ele quiser dar valor, ele pode dar valor. Nós temos que nos colocar como irmãos. Já o nosso grande filósofo, né, São Francisco de Assis, que tratava os animais, tratava os planetas, tratava as árvores, tratava as pedras, tratava as pessoas, todas como irmãos. Essa compreensão profunda de criatura para criatura, de reconhecimento da nossa irmandade, da nossa fraternidade, que muito embora possa nos encontrar em níveis diferentes, mas todas com os mesmos direitos, as mesmas prerrogativas. Então, Jesus simplesmente ele falou uma coisa muito objetiva: humildade diante da vida, fraternidade diante do próximo, diante da criação. Vejam, é um eixo que é o nosso modelo, né? Um eixo vertical nós com Deus, um eixo horizontal nós com o resto da criação. Formam a cruz, né? A cruz é um símbolo que une esses dois planos. É um símbolo muito interessante. Ele nos dá o resumo dos ensinamentos de Jesus. Nós, obviamente, tivemos a capacidade de pregar Jesus nessa cruz, né, que ele mesmo trouxe para nós. Esse símbolo que ele trouxe, ele foi pregado, mostrando a extrema ignorância, animalidade e primitivismo da nossa cultura. Nós não temos a possibilidade de julgar isso daí, porque é uma criação de Deus. Deus criou os seres humanos e deu liberdade. Se nós procedemos dessa forma, ok, existem suas razões. Agora, nós não podemos simplesmente nos acomodar a isso, achar que isso é normal, que isso é o bom, porque está na origem. Não. Jesus, ele traz a sua o seu exemplo, a sua vida, ele traz uma forma de ação perfeita. Ele mostra o caminho que deve ser seguido.
Muito bem. Eu não quero avançar, abrir demais a nossa colocação. Então, esse ensinamento de Jesus é a contrapartida, né? Ele oferece alívio para aqueles que seguem o seu ensinamento, que seguem o seu caminho, que aceitam o seu jugo. Quer dizer, aceitam essa orientação, né? E o fardo que isso produz é leve. Vejam bem que alusão importante, porque muitas vezes a pessoa reclama assim: meu fardo está pesado demais. Por quê? Porque agiu de uma forma equivocada e que se vê em desequilíbrio. Então Jesus promete: aquele que seguir o meu caminho, que aceitar a minha orientação, terá um fardo leve e um jugo suave. Quer dizer, é a sintonia com a lei, com Deus, que nos faz seguir por um caminho suave, por um caminho de harmonia, de paz. Porque a gente, quando fala com as pessoas, feliz aniversário, muita paz. Porque a paz é talvez um das virtudes mais é, desejadas. Porque às vezes a pessoa tem saúde, mas não tem paz. Mas ela pode ter paz e não ter saúde. O que é melhor? Então vejam, a paz de espírito, bem dizendo, ela é o que determina esse jugo suave, esse, esse jugo leve, esse caminho suave. É necessário que a gente possa seguir o ensinamento do Cristo. Então, ele, conhecedor profundo das nossas misérias, ele se coloca como um terapeuta divino e traz essa terapia de consolo, de ajustamento e de recuperação. Então, existe um universo de reflexões a serem feitas para que nós pudéssemos seguir esse ensinamento do Cristo. É necessário que nós tenhamos compreensão e vivência real nos ensinamentos de Jesus para experimentar dos seus efeitos. Ora, considerando a vida maior e não somente a vida material, que muitas pessoas ficam presas à vida material de uma maneira única, não conseguem ver nada além da vida material e, portanto, apostam muitas vezes suas fichas no conforto material, desconhecendo as consequências disso e o próprio caráter da existência. Então Jesus vem nos advertir, nos orientar: olha, siga esse caminho. Então aquele que já errou, aquele que está sofrendo, ele encontra consolo, ele encontra alívio em sintonizar com esse caminho, porque a partir dali ele vai ter condições de começar a resgatar e começar a complementar com amor, vamos dizer, que a gente chama amor, mas também é um termo que é pouco compreendido. Para nós, ele está relacionado ao nosso evangélico à caridade. Então, amar a Deus é humildade, amar o próximo é caridade. Então, Jesus estabelece humildade e caridade. Então, essa vivência, ela é capaz, então, de trazer a recuperação do que foi mal feito. É como uma pessoa que errou, que fez sofrer, que sofreu, que se conscientizou e agora ele precisa trabalhar em, para construir aquilo que ele destruiu. Então, é necessário primeiro essa suavidade, sintonizar com Jesus, com a lei, com a vida, com os nossos mentores espirituais e deixar que eles nos conduzam
é através da prece. É muito importante, esse capítulo ele toca a questão da prece, tá? Porque a prece é, na verdade, a forma como nós vamos sintonizar com essa força que Jesus promete. Então, deixa eu ver aqui se eu. São coisas tão bonitas que. Bom, a prece, a oração, o desejo sincero de encontro, de orientação. Vejam bem, a prece não é um ato comercial de ser legal, ser bonzinho, ser correto com Deus, que não espera isso de nós. A prece é uma forma de falarmos diretamente. Podemos chamar Deus, mas Deus, a Jesus, o nosso orientador espiritual, nosso mentor, os nossos devedores, os nossos espíritos simpáticos. A prece é uma maneira de nos dirigirmos à vida, a Deus, e falarmos com ela. Mas é necessário que estejamos despertos para falar com a vida. Porque senão a pessoa fica assim, ai meu Deus, me dá aí, me dá, me dá, me dá, me dá. A pessoa não consegue encontrar esse caminho de ajustamento, essa possibilidade que a vida nos proporciona para que nós encontremos as verdadeiras portas de cada uma das nossas vidas. Então, quando a pessoa está a gente chama de sintonia vibratória superior, quando ela procura se autoconhecer, procura corrigir os seus defeitos, procura falar com Deus e pedir orientação, pedir ajuda, essa ajuda sempre nos chega. Mas ela vai chegar na forma de uma ideia, de uma intuição, de um livro, de uma palestra, de alguma coisa que nos é enviada ou nos é proporcionada justamente em resposta ao que nós estamos anelando emocionalmente e mentalmente. É através da prece, acreditem, isso funciona. Nós temos que pedir, nós temos que rezar, nós temos que também nos colocar em atitude de audição aos nossos mentores. Se diz que se rezar é falar com Deus, meditar é ouvir a resposta. Então, esse estado de prece, esse estado de sintonia, quando ele é superior, quando ele é ligado aos nossos mentores, aos espíritos superiores a nós, quando ele é baseado em caridade, em humildade, em desejo sincero de progresso, os nossos mentores têm todo o prazer e têm liberdade para vir falar conosco e nos ajudar, e nos intuir e nos orientar. Mas eles não podem fazer por nós o que cabe a cada um de nós fazer. E para isso é necessário discernimento, é necessário ter algum quadro de valores. Por isso, nós convidamos a todos para os estudos espíritas, para a leitura das obras básicas da doutrina espírita, no sentido de cada um de nós encontrar ali os verdadeiros elementos, os parâmetros ao nosso alcance, ao nosso nível de compreensão, que nos permitem entender a nossa posição na vida. E isso nos dá, então, as condições para, de alma livre, de alma aberta, sem interesses mesquinhos ou sem imposições culturais, nós desejarmos o melhor, conhecermos melhor as leis que regem a nossa vida e aplicarmos. É impressionante como os conhecimentos, por exemplo, de mediunidade, de oração, de irradiação, como eles modificam a vida das pessoas rapidamente. Então, é um convite a todos que, através da prece, se liguem a seus espíritos, seus orientadores espirituais, a Deus, a Jesus,
peçam ajuda, ouçam com atenção nos dias subsequentes a voz da sua consciência e procurem agir com consciência, com retidão, para que as consequências dos seus atos presentes comecem a gerar no seu futuro aquilo que Jesus prometeu, que é o alívio, que vamos dizer assim, o ajustamento das pessoas. Vai chegar um ponto que mesmo a nossa vida material vai ser ajustada e pacífica e harmoniosa, porque a nossa vida é uma projeção dos nossos atos anteriores. Vivemos hoje em tribulação em função da história que escrevemos anteriormente. Não podemos culpar a ninguém. Temos é que colocar a mão na massa, procurar ver aquilo que deve ser melhorado em cada um de nós, nos alinharmos com os nossos mentores e dessa forma encontrarmos os caminhos de vida. A gente já está assim, chegando na conclusão, né? Vamos deixar para a semana que vem a questão do Consolador Prometido, que é uma parte muito interessante, muito rico assim, os textos do Espírito de Verdade. E nesse aspecto inicial filosófico da doutrina do Cristo, essa doutrina de consolação, de ajustamento de vida, que nós possamos alimentar a nossa fé, a nossa esperança, sabendo que nada é por acaso, que tudo tem um caminho, um DNA, nada acontece simplesmente por um acaso. Tudo está relacionado com as nossas ações, com as nossas aspirações. E nós, seguindo aquilo que Jesus falou, nós projetamos então uma vida maior, uma vida mais plena. Hoje, diante dos nossos desafios, nós podemos dizer algumas coisas. Primeiro, ouvir a consciência. O ser humano, ele deve à consciência a sua justificação. Nada no universo substitui a nossa consciência. A nossa consciência é o tribunal máximo de cada um de nós. Então, primeira coisa, nós temos que seguir a nossa consciência. Segundo, nós temos que fazer todo o possível que está ao nosso alcance para avançar, para progredir, para buscar os nossos ideais, sejam eles quais forem. Então, nós temos que fazer todo o esforço possível sem cair em extremismos, sem cair em desequilíbrios, sem fazer com que daqui a pouco aquela obstinação acaba tendo consequências outras. Quer dizer, saindo do equilíbrio da vida em busca de um ideal quimérico, muitas vezes. Então, um esforço grande dentro do razoável, sem desequilíbrios. Confiar na lei. Se Deus possui todas as virtudes, ele é justo e tudo é justo. A aparente injustiça, na verdade, é uma forma de justiça que nós não conhecemos, muito mais ampla do que nós julgamos. Então, cabe a nós, a partir da percepção da justiça de Deus, tentar descobrir as causas, então, né? Já que é justo, por que nós estamos sofrendo isso ou aquilo? É um ponto muito rico de exame pessoal, de autoconhecimento. Então, a partir do momento em que nós, através do autoconhecimento, através dessa análise a respeito da nossa consciência e das nossas ações, se nós recebemos uma resposta positiva da vida, vamos desenvolver, vamos avançar, vamos fazer mais, vamos fazer melhor. Agora, se apesar de tudo isso que a gente fez, a vida insiste em se manter fechada, se os acontecimentos perduram, as dificuldades perduram, bom, existe aí também algo que, bom, eu estou fazendo todo o possível, confio na justiça de Deus e mesmo assim não dá certo. Então, resignação é saber que é uma
parte talvez expiativa, uma parte onde a gente tem que procurar entender o que nós estamos sofrendo, por que será que nós estamos sofrendo, o que será que eu fiz para sofrer. Mas não é aquelas pessoas que falam de forma vazia, né? Que eu atirei, devo ter tirado pedra na cruz. Muito mais, né? Tirar pedra na cruz a gente faz todo dia. Se existem motivos de sofrimento, é porque existe causa. Vamos analisar essas causas, ao invés de ficar colocando a culpa, projetando a culpa em outras pessoas, em outras instituições. Então, essa busca, essa análise nos dão o caminho mais interessante para o nosso espírito enquanto espírito imortal. Talvez contraria os interesses materiais momentâneos. Aí a gente vai ter que optar o que nós queremos. Então, esse processo é individual, ele é único, e a gente vai amadurecendo, aprendendo por consequência e erro, e até chegar um momento que nós vamos perceber que não importa se nós estamos encarnados ou desencarnados, se nós estamos encarnados na Terra, em Júpiter, em Marte, ou então numa outra galáxia, nós vamos estar sempre nos dirigindo à nossa consciência, respeitando as leis que regem a vida, que são leis divinas e valem por todo o universo, e que essas leis é que regem, a lei de causa e efeito, a lei de reencarnação, a lei de progresso. É muito complexo, mas também foi nos colocado de uma forma muito simples e que a gente deve procurar compreender para poder executar. Bom, eu agradeço a paciência de todos até agora. Semana que vem então a gente vai para o Consolador Prometido, enquanto aqui nós ficamos no Cristo Consolador. Vamos ver aqui se alguém tem alguma questão. Ângela Feijó, boa noite. Que você tenha muita luz. Obrigado, Ângela, para você também. Vanessa Moura, boa noite. Dagmar Soares, boa noite. Paz e Luz. Mirtes Optes, boa noite. Milva Becker Barbakov, boa noite. Prof. Irmãos, boa noite. Rosalind Schneider, boa noite, amigo, boa noite. Tânia Maria Ribaschi Fogazzi, boa noite, amigo, abraço, abraço. Cláudia Roldo, boa noite. Elizabeth Loureiro, boa noite, luz e paz para todos nós. Ana Maryland, boa noite. Pepe, boa noite. Esperança Kardec, bons estudos, boa noite. Danilo Torres, boa noite. Só pelas reuniões presenciais, tá? Estamos aguardando, né? Uma hora vai chegar lá de novo. Cláudia Rodo, aqui, vamos ver. Sem dúvida, quem começa a escutar as palavras de Jesus, tenta compreender seus ensinamentos. Começa uma grande mudança em sua vida. Gratidão. Gratidão a Jesus, né, que é o nosso mestre, o nosso orientador máximo e que teve uma vida exemplar de sacrifício para nos ensinar. Então, a gente deveria desmistificar um pouco essa figura que ficou tão assim mitológica, né? E procurar ver o Jesus humano. O que ele disse é o suficiente para nós. Ele não precisa ser um avatar, né? Basta ele ser um ser humano com uma obra que seja estudada e seja considerada. Porque as pessoas acabam acham Jesus tão divino que acham que ele é demais, né? Que ninguém fala, nem segue o que Jesus falou. Pelo contrário, né? A gente tem que tentar compreender os ensinamentos e começar uma mudança na nossa vida. É isso mesmo, claro. Sem dúvida. Fábio Tavares, boa noite. Boa noite, meu irmão. Cláudia Rodo. Estudo, preces e fé são palavras que se complementam. Estudo, preces e fé. É isso mesmo. E a prece unindo a fé e o estudo e enriquecendo nossa mente, a nossa capacidade de receber auxílio, porque eles utilizam os nossos parâmetros, né? Os mentores, eles utilizam aquilo que está em nós, tanto na nossa bagagem inconsciente, que a gente traz de toda uma existência de milhares de reencarnações, mas também os conhecimentos presentes, né? Que não foram, que estão além do esquecimento do passado.
Então eles precisam que nós tenhamos elementos para poder mexer com esses elementos. Né? Precisamos de letras para formar palavras. Os nossos irmãos precisam de elementos de estudo para poder nos iluminar. Então, Allan Kardec falou, espíritas, primeira coisa, amai-vos. Segunda, instruí-vos. É necessário que nós estudemos para aprimorar a nossa ação no mundo. Marcos Freire, quando sabemos que a voz da consciência é de nosso mentor e não de um inimigo? Marcos Freire fez uma pergunta esclarecedora, né, para todos nós. E primeira coisa, regra de ouro, que serve para isso como para qualquer outra coisa. Primeiro, saber, se fosse eu que estivesse no outro lugar, eu gostaria que fosse feito assim, ou como eu gostaria que fosse feito. Então, essa é a primeira regra. Né? Segundo, uma observação da sintonia vibratória. Quer dizer o quê? Que no momento de raiva, no momento de emoção negativa, no momento de medo, todas as emoções que baixam a nossa vibração, nós damos a sintonia para espíritos com aquele tipo de vibração. E quando nós, através da prece, através da elevação dos nossos pensamentos, através da leitura de páginas edificantes, de belos textos, da prece, da oração, dessa vontade, nós acabamos por produzir uma sintonia vibratória superior, aonde então os nossos mentores podem se comunicar conosco. Então, nós nunca quase nunca a gente vai saber que é o nosso mentor falando conosco, pode ser qualquer espírito, então é nossa obrigação fazer uma triagem daquilo que vem na nossa mente, no nosso coração, para saber se aquilo provém de Deus ou não, né? Como se diz, né, dentro do Espiritismo. Experimentar os espíritos para ver se são de Deus. Né? E a gente conhece eles são de Deus pelo teor das suas palavras, pela retidão, né, das suas ações, pela elevação dos seus princípios. Aí a gente vai saber que tratam-se dos nossos mentores. Boa, Marcos, estava bem importante essa colocação. Vladimir Fogás, boa noite, seu Vladimir, que saudade. Dalva Rocha, boa noite, Dalva, boa noite. Thelma Candiago, sua família linda, boa noite. Sandra Mara Schneider, boa noite, Sandra. Bem, todos os irmãos e irmãs, agradecemos por estarmos juntos essa noite, mais uma vez, rogando a Deus que nos abençoe, a nós e a todos aqueles que estão junto conosco, que iluminem os nossos caminhos, que nos inspirem boas atitudes, que venham de encontro às nossas necessidades, principalmente nesse quesito de projetar uma vida mais harmoniosa e feliz. Gostaríamos de convidar todos que por alguns instantes pudéssemos aproveitar essa grande energia de amor, de concentração que nos une a todos, para irradiar em favor daquelas pessoas da nossa família que necessitam de ajuda, ou amigos, ou parentes, ou conhecidos, ou pessoas que buscam ajuda nas unidades de atendimento fraterno, que esses irmãos possam receber todo o nosso carinho, nosso abraço, e finalmente estendendo essa irradiação para todo o nosso planeta, procurando levar a paz, levar amor, levar harmonia e principalmente levar essa certeza no ensinamento de Jesus para a nossa felicidade futura e para a correta compreensão dos seus postulados. Que Deus abençoe a todos e que possamos estar aí novamente juntos a semana que vem. Que assim seja. Grande boa noite a todos.